São 8h38. Vamos para a análise política. O nosso convidado de hoje é o Paulo Silvino, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Oi, Paulo, bom dia. Olá, bom dia, Maria. Olha, Paulo, eu estava comentando aqui com os amigos, né? Como é constrangedor a gente ter que repercutir algumas coisas, né? E ultimamente o presidente Bolsonaro, ele tem falado cada coisa, né? Quer dizer, sempre fala, mas ultimamente tem, né, superado, inclusive, falando inclusive no Piauí, que vamos acabar com o cocô do Brasil. Cocô, essa raça de corruptos e comunistas, né? Olha, o que você tem a falar sobre essa posição, né, do presidente da República, usando esses termos, hein, Paulo? É constrangedor, né? Olha, Marilu, tá para além do constrangimento, tem a ver, acima de tudo, com uma falta de sensibilidade e de desrespeito, descompromisso, despreparo. O Bolsonaro podia ser o presidente do DEIS, né? E a gente fica esperando ele virar um ex-presidente também. A verdade é essa. O fato é que, em termos de representatividade da sociedade brasileira, a gente vai muito mal. Eu acho que isso representa, acima de tudo, ou seja, como de fato eu diria, esse posicionamento o tempo todo escatológico mostra muito do caráter, da personalidade, desse despreparo em termos de falta de argumento para lidar com quem é a sua oposição, falta de argumento para lidar com a política de modo geral. Porque você veja bem, e eu acho que isso é uma coisa que já deve ter passado não só pelas nossas cabeças, como de boa parte, creio eu, de quem está ouvindo a gente. Alguém que fica na condição de deputado durante quase 3 décadas, escondido atrás de uma mesa, né, diluído entre 500 e poucos nomes, consegue, ou seja, manter uma posição tão, eu diria, tão sem noção como essa, e continua sendo eleito. Agora, ao se tornar presidente de uma das maiores economias do mundo, ao se tornar presidente de um país que tem o nível de desigualdade que tem, e que, portanto, é um país complexo, e que a forma de se fazer política é também complexa, ou seja, não dá para ser tão sem competência, não dá para ser tão, portanto, insensível a essas questões e tão escatológico. Quer dizer, é uma pobreza de vocabulário, é uma pobreza de argumentação, é uma pobreza extrema em termos de projeto, de planos, e eu acho, portanto, que, infelizmente, esse tipo de fala infeliz, de fala infantil, acima de tudo, atende apenas aos 30 e poucos por cento que ainda o defendem e que ainda o têm aí como um grande nome e que portanto, ainda vê as coisas como se nós estivéssemos em campanha eleitoral, mas nós não estamos mais. Todas as vezes que eu tenho oportunidade em ter esse espaço aqui ou em outras mídias e falar, eu sempre procuro chamar a atenção de que nós não podemos mais continuar com o espírito de campanha. Nós começamos um governo, é preciso ter um projeto. Não adianta falas desta como a que ele fez ontem ou anteontem, que o tempo todo ofende a oposição, ofende os outros que não estão com ele, mas isso não gera emprego, isso não melhora, isso não acaba com a crise econômica, isso não faz chegar o pão na mesa do nosso trabalhador. Portanto, é lamentável. Agora, Paulo, além da escatologia, né, a gente tem aí o Bolsonaro recorrendo mais uma vez a essa narrativa de eliminar adversários, né, de varrer os comunistas. Ele já tinha feito o que ele entende como comunista, que na prática é quem discorda dele. Quem discorda dele é comunista. Então, é um ímpeto autoritário que ele já tinha demonstrado numa mensagem ali na Avenida Paulista, no final da campanha, que ele já tinha falado em metralhar a petralhada
num comício do Acre também, mas que na prática é o que Bolsonaro tem feito desde que ele era parlamentar. Em 28 anos, ele comete esse tipo de abuso verbal, no caso, sempre ameaçando, sempre sendo autoritário, e nesse tempo todo o meio político tolerou Bolsonaro. É bom lembrar que ele foi várias vezes para o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados e lá, tirando parte da esquerda, ninguém se preocupou em caçar o mandato de Jair Bolsonaro, né? Inclusive o PSDB, que usou a agressão dele a Maria do Rosário na campanha eleitoral, também foi bastante omisso durante todos esses anos. Então achou legal como arma eleitoral, mas politicamente não fez nada. Então, é chegada a hora de tomar algum tipo de atitude em relação a isso, ou a gente vai continuar vendo esse clima de ódio sendo fomentado pela figura mais importante da República e não fazer nada? Olha, Glauco, eu acho que não é a hora, eu acho que passou da hora, né? É bem diferente quando a gente está em uma condição de atraso. Eu acho que nós passamos da hora. Eu penso que a classe política, e em especial a esquerda, e em mais especial ainda todo aquele homem e mulher pública que tiverem aí compromisso de fato com o país, com a coisa pública, com a Constituição brasileira, precisa deixar clara a sua posição de repúdio, portanto, de não aceitação de uma ou de tantas outras posições como essas que a gente assiste, lamentavelmente, né? Lamentavelmente, semanalmente. Então, eu acredito que aquilo que eu havia dito antes ajuda a gente a pensar o porquê que isso choca tanto. Quer dizer, quando se é deputado, e não que deputado também tenha uma liberdade outra em falar o que pensa ou aquilo que quer, mas o fato é que um deputado é apenas mais um componente de uma casa maior, né? Ele compõe o poder legislativo com outros. Agora, o presidente da República, ele tem uma responsabilidade tamanha, porque ele representa sozinho o poder executivo. Então, quer dizer, a gente precisa lembrar que a forma como as figuras públicas sempre se dirigem à oposição é sempre de forma provocativa, é sempre usando uma crítica. Isso é natural, isso é do jogo político. O que não dá é para ficar fazendo esse jogo político da pior forma possível, da forma mais infantil possível, da forma mais desrespeitosa possível. O Bolsonaro é uma figura bastante curiosa, né? Quando ele acha que de certo, que tem eu diria que é interessante para ele apela a algumas ideias como religião, família, respeito, valores, ordem, etc. Ao mesmo tempo, ele é aquele homem que, quando quer usar dessa escatologia ou de qualquer outra posição, ou qualquer outra expressão, perdão, de baixo calão, ele usa com naturalidade. Bolsonaro é o cristão que defende matar, né? Bolsonaro é o pai de família que disse que gastava dinheiro para, e desculpe a expressão aqui, comer gente. Quer dizer, é muito complicado a gente pensar essas contradições. Claro que todos nós podemos ter contradições, mas o presidente da República não pode tornar tão explícita essa contradição. Ele é chefe de uma nação e mais, a responsabilidade dele, eu acho que é isso que muitos que apoiam ele não estão levando em conta, que a responsabilidade dele é nacional e internacional. Se ele se diz um liberal e quer ser um liberal que preze, portanto, tenha uma preocupação sobre em que medida reverberam negativamente as suas posições. E por que eu estou falando isso? Eu estou lembrando que eu acho que foi ontem ou anteontem que um jornal o chamou de idiota. Disse, olha, o Brasil é governado por um idiota. Então, vocês imaginem, alguém do mercado financeiro em Londres, ou em Nova York, ou em qualquer outro lugar, lendo o jornal de manhã e vendo, reiterando a ideia de que o nosso país é governado por um grande idiota. Não são palavras minhas, estão no jornal. Você imagina, alguém investe o seu dinheiro em um país governado por um grande idiota? Eu penso que não. E olha que eu nem sou liberal, tá certo? E nem tenho dinheiro. Então, eu penso que a gente não está levando em consideração como que essas falas, elas não são engraçadinhas, elas não são, eu diria,
piadas, né? Há 2 ou 3 semanas atrás, o Bolsonaro constrangeu o seu menino de ouro, o Sérgio Moro, né? Com 2 ou 3 piadas também com uma certa conotação sexual ou não, né? E que nos pareceu engraçado. Mas quando a gente olha a essência disso, é o presidente da República desrespeitando o maior nome da justiça brasileira, né? E eu não digo isso porque seja fã do Moro, não, mas é porque o cargo que ele exerce é de ministro da Justiça. Portanto, não tem respeito. Quer dizer, isso mostra muito, então, dessa falta de habilidade e, mais do que isso, dessa falta de respeito com a sociedade brasileira. Bom, Paulo, a gente tinha aqui uma série de perguntas para você, mas infelizmente o nosso tempo já está curto, a gente vai ter que Imagina, eu falo encerrar. demais. Não, tranquilo, é análise, a gente tem que ouvir realmente os Pois é. especialistas, né? Já que a gente está vivendo aqui um tsunami na política, né? No mau sentido, Mas né? acredito que nem a gente dá conta às vezes, viu, Não Marilu? é As coisas são, verdade? Tem muita né? coisa, achei legal. Eu só vou citar aqui essa atitude, né, essa iniciativa da Comissão Arnes, né, em articular com outras entidades, chamando aqui, vai ser criado hoje, inclusive, na OAB, a Mesa Nacional de Diálogo contra a Violência. A gente até ia repercutir com você uma fala, né, do presidente dessa comissão, que é o ex-ministro da Justiça, José Carlos Dias. Ele diz o seguinte: espero até que militares contenham o Bolsonaro, porque a situação realmente está, né, terrível, mas vamos deixar para uma outra oportunidade, que infelizmente já Vamos- estamos no limite do nosso tempo. Paulo, a gente agradece aqui a sua participação. Tá certo, obrigado, um abraço. Um abraço. Falamos aqui com o Paulo Silvino, professor da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo.